inesquecível fraternização entre amigos antigos e novos. Antes de passar a palavra para a moderação e iniciar o workshop, lembremos que, no momento certo, será aberta a participação com perguntas ou comentários dirigidos à mesa. Quem está presencial pode se colocar em fila no microfone de pedestal. Quem está remoto pode enviar suas intervenções pelo chat do YouTube, que cuidaremos de encaminhar à mesa. Assim, o CGI-BR e o NIC-BR, a equipe de organização, dá boas-vindas ao FIB 13 e ao workshop. Olá, bom dia a todos, aqui nesse horário que ainda está esquentando, né, o FIB nesse primeiro dia. Eu sou o Vitor Durigan, sou coordenador de Relações Institucionais do Instituto Vero, né, uma organização relativamente nova, aí, nascemos em 2021, e temos aí como foco a defesa da democracia dentro do espaço digital e combate à desinformação, educação midiática. Esse é meu primeiro FIB aqui, né? Então estou muito contente de poder participar nessa mesa. A mesa Ocupantes de Cargos Públicos, Regulação de Plataformas no Contexto Brasileiro, Prerrogativas e Responsabilidades. Antes de eu apresentar também aqui a nossa esplêndida mesa de participantes, eu também queria fazer uns agradecimentos muito breves. Primeiro ao CGI, pela organização, pelo evento. E também queria fazer um agradecimento muito especial à Laura, que foi aqui a minha co-organizadora desse painel. Muito obrigado pela parceria. A Laura, que é uma jovem liderança da governança da internet, e ela é simplesmente brilhante. Obrigado, viu, Laura? Vou apresentar aqui brevemente o nosso painel. A gente tem a Bia Barbosa, jornalista, especialista em direitos humanos, mestre em gestão e políticas públicas, integra hoje o DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia, e é também membro da Coalizão Direitos na Rede. Ela é conselheira, representante do terceiro setor no CGI, coautora do livro Fake News, como as plataformas enfrentam a desinformação. Tenho aqui do meu lado o João Guilherme, que ele é analista de dados, Rooted in Trust in Brazil, Internews, membro da Carnegie Partnership for Country Influence Operations, PCIO, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia, doutor em comunicação pela UERJ, com pós-doutorado do INCTDD. Tenho aqui também a Renata Miele, jornalista, possui graduação em comunicação social pela Casper Libero, doutoranda no programa de Ciências de Comunicação da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, integrou a comissão permanente de comunicação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, foi coordenadora do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, foi membro da Coalizão Direitos na Rede, integrou o Conselho de Comunicação da Câmara dos Deputados entre 2019 e 2020, foi coordenadora geral do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, integrou a executiva do FNDC e hoje é a primeira mulher coordenadora do Comitê Gestor da Internet. E tenho aqui também a Érica Álvares, que fez uma jornada para estar aqui, né? Ela é gerente de políticas públicas do YouTube para mercados emergentes desde 2022. A Érica atua na área de relações governamentais há 8 anos, com experiência nos setores de saúde e tecnologia. Formada em relações internacionais, com minor em relações governamentais e institucionais pela ESPM e Universidade Autônoma de Barcelona. Ainda bem que era mini-bio, né? Se eu tivesse que ler o currículo de todo mundo aqui dessa mesa, ele é um livro. Passando aqui para o tema da nossa mesa, uma breve introdução mais de contextualização e levantar alguns questionamentos que eu acho que o painel vai conseguir abordar e trazer muitas questões para a gente. Quando a gente pensa a internet hoje, ela de forma muito transversal nas diversas esferas da nossa vida. A gente encontra ela na economia, em questões sociais, e não poderia deixar de ser também como um território de disputa política, um território de expressão política, de debate eleitoral. Então, por isso que a gente vê esse tema dos agentes públicos, de ocupantes de cargos públicos, servidores públicos, detentores de mandatos,
como essas pessoas estão dentro desse ambiente digital e como que elas influenciam e são influenciadas por esse ambiente. Eu acho que o tema tem muito a ver com isso. E gera diversos impactos que a gente pode pensar aqui de maneira muito rápida em questões de informação pública, em um espaço de uma esfera privada de informação nas plataformas digitais. Agentes públicos também podendo ser considerados agentes da desinformação e de discursos violentos, de discursos de ódio. A gente também tem questões orçamentárias, como o orçamento público, o dinheiro público pode ser implementado dentro disso, dentro das plataformas, por exemplo, em questões de publicidade, campanhas eleitorais, como a gente também vê o impacto disso na transparência, a transparência pública, em princípios da administração pública, como a impessoalidade, a neutralidade, e também de questões de expressão. Quando a gente pensa como esses atores se manifestam nas plataformas, sendo, por exemplo, detentores de mandatos, eles representam fatias da população, ao mesmo tempo, eles estão ali apresentando informações que são públicas, mas que nem sempre o acesso é totalmente aberto para todos da população. Então, a gente tem impactos de acesso à informação pública, e também eles como agentes desinformativos, como a distorção e a liderança que eles causam nesse ambiente digital e político brasileiro, como essa distorção também pode gerar efeitos nas redes. A gente trata no painel, como o nome fala, mais na questão regulatória, mas existem também outros caminhos que a gente poderia pensar para a questão dos agentes públicos nas plataformas, na expressão deles nesses ambientes. A gente tem também no Brasil, em questão regulatória, o PL 2630, que tem, inclusive, um trecho sobre os agentes públicos, que sofreu diversas mudanças aí ao longo da sua tramitação, variando um pouco de tempos em tempos. E tem também dentro dele um grande debate que gerou muitas manifestações, muitas críticas e aprofundamentos que merecem ser feitos com relação àquele dispositivo que ficou conhecido como o dispositivo da imunidade parlamentar. Então, acho que são diversos temas que os agentes públicos dentro das plataformas geram e eles podem ser abordados de muitas maneiras. Então, eu queria passar já para a primeira fala, que vai ser da Érica, que pode trazer um pouco de como as plataformas observam isso, como a sua plataforma, a plataforma que ela representa aqui também considera esse assunto. Então, primeira fala, Érica, está contigo. Obrigada, Vitor. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui hoje. É minha primeira vez no FIB e eu estou muito feliz de ter conseguido estar aqui presencialmente com vocês, cumprimentar minhas colegas de mesa, João, principalmente agradecer o convite, Laura e Vitor. Estou impressionada com o evento, realmente fiquei muito feliz de ter conseguido estar aqui presencial. Para a minha fala hoje, eu imaginei realmente contar um pouquinho mais sobre como a plataforma do YouTube funciona e, principalmente, como a gente trata a moderação de conteúdo com foco nos ocupantes de cargos públicos, que eu acho que é o foco principal dessa conversa de hoje. E a sua fala, Vitor, acho que introduziu muito bem a importância desse assunto, acho que, e principalmente nesse momento. Acho que é um momento que a gente precisa cada vez mais fomentar esse tipo de discussões. Então, começando um pouquinho aqui, explicando sobre como o YouTube funciona, o YouTube é uma plataforma aberta de criação e compartilhamento de vídeo. Uma plataforma global, e aí também dividindo aqui, aproveitando para dividir alguns números rápidos, somos mais de 2 bilhões de usuários por mês no mundo, e uma média, na verdade, mais de 500 horas de vídeos são subidas a cada minuto na plataforma. Isso coloca também, acho que a importância da dimensão e da escala que a gente lida todos os dias. E a principal missão do YouTube é realmente dar voz a todas as pessoas do mundo. Mas, principalmente considerando a escala, como que a gente busca endereçar essa missão? São dois pilares importantes, que é conseguir manter um espaço de pluralidade de visões e de discursos, mas, ao mesmo tempo, responsabilidade. Então, esse é o grande desafio e missão do YouTube, como é que a gente consegue manter
um ambiente, né, um espaço de debate público cada vez mais plural, que respeite diferentes vozes, mas, ao mesmo tempo, que tenha uma responsabilidade grande em relação ao qual potencial impacto negativo de algumas dessas vozes para a sociedade como um todo. E aí é importante reforçar também que o YouTube tem esse cuidado porque a gente quer manter uma plataforma mais segura para usuários, para criadores, para parceiros e realmente para a sociedade como um todo, né? Acho que ninguém ganha não tendo esse foco como um objetivo central. E agora, entrando especificamente em como que a gente lida com a moderação de conteúdo, né, como é que a gente busca manter uma plataforma cada vez mais segura, o nosso guia de comunidade, que a gente chama. Ou seja, comunidades são esse conjunto de atores, criadores, usuários e parceiros. E essa diretriz, esse guia da comunidade, é basicamente um conjunto de regras em que a gente delimita o que é permitido estar ou não dentro da plataforma, e toda a comunidade precisa seguir esse conjunto de regras, e eles estão divididos em guarda-chuvas, né? Mas é um conjunto robusto de regras que aí endereçam discurso de ódio, assédio e bullying, segurança infantil, tem uma parte mais técnica que endereça spam e outros tipos de conteúdo também que a gente não entende que é o objetivo da plataforma. E esse conjunto de regras, ele busca ser o guia e a linha do o que vai ser moderado e como dentro da plataforma. E é muito importante deixar claro, essas regras são transparentes, então cada detalhe, e às vezes é realmente muito detalhe, a gente precisa entrar, às vezes, em exemplos específicos de cada uma das políticas para conseguir desenhar uma linha que seja a mesma globalmente. E não só a mesma globalmente, mas a mesma para todos os tipos de atores. Então, acho que esse é o ponto central. Agora, eu vou dividir um pouco que o YouTube acredita que todos os criadores, usuários, eles precisam estar sobre o mesmo conjunto de regras. Só dessa forma, a gente entende que a gente vai garantir o objetivo principal de fato, ter um olhar isonômico sobre essa busca da maior segurança dentro da plataforma. Então, também vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Por exemplo, a gente não faz nenhuma distinção de tempo, ou seja, um usuário que eu abri minha conta hoje, amanhã eu estou embarcada sobre as diretrizes. Então, se eu fizer desde o meu primeiro vídeo, eu tenho que estar bem atento às diretrizes da comunidade, senão eu posso sofrer penalidades. E não só em relação a tempo, né, um usuário de um dia, um usuário de 5 anos, ele vai estar sob as mesmas regras, mas também independente da sua ocupação. Então, o que a gente entende é que pessoas que hoje estão em cargos públicos, como eu, uma usuária, um cidadão, temos que estar sobre as mesmas regras, e isso faz parte de um tratamento isonômico e de realmente essa missão do YouTube. Só assim a gente acredita que a gente consegue estar mais perto desse ambiente seguro online. E aí, só também entrando um pouquinho de detalhe, o que a gente está falando de penalidades, o que isso significa? A gente tem uma abordagem à implementação dessa diretriz de comunidades que busca um olhar educacional. Então, a gente tem que dar penalidades para o criador entender que, se ele não respeitar as regras, ele vai sofrer consequências. Mas, ao mesmo tempo, o nosso intuito é estar cada vez mais educando para que esse ator que ou não entendeu que aquilo era uma regra e ele descumpriu, ele possa corrigir o rumo, ou, infelizmente, a gente sabe que tem atores que estão ativamente buscando estratégias de burlar essas regras e diretrizes. Então, aí sim, a nossa intenção é esse ator que não está disposto a ser educado, ele vai sofrer as penalidades e, inclusive, ele está suscetível a sair da plataforma, como aconteceu, em alguns casos, até com pessoas de cargos públicos. Então, por exemplo, entrando um pouquinho mais especificamente no nosso ponto de penalidades, a gente funciona com um sistema de aviso e strike, que a gente chama. São alertas. Então,
o primeiro descumprimento de uma regra da comunidade, o criador ele vai receber um aviso que indica qual parte da política que ele descumpriu. Ele tem ali a indicação de um mecanismo de apelo. Então, se ele acredita que a nossa avaliação foi incorreta, e às vezes acontece, justamente o sistema busca não cometer erros, mas a escala é tão grande que é importante dizer que às vezes acontece. Então, assim, ele tem esse elemento de apelo, em que ele fala, olha, não concordo, eu acho que eu não descumpri essa regra da comunidade e eu vou apresentar os meus argumentos. Então, ele tem um campo de apelo que vai, de novo, passar por uma avaliação de uma equipe que a gente chama Segurança e Confiabilidade, uma equipe global que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, globalmente. E aí, esse primeiro alerta ele não recebe nenhuma penalidade. Um segundo alerta, ele vai receber, além desse aviso, ele vai receber as sanções, que a gente chama, ou seja, ele fica sem algumas ferramentas na plataforma durante um período de tempo. Então, o primeiro alerta ele vai ficar 7 dias sem poder fazer nenhum tipo de inclusão de conteúdo, fazer uploads, ele fica bloqueado, comentários. Ele realmente perde o acesso às principais ferramentas da plataforma durante 7 dias. Se ele cometer uma segunda infração dentro do período de 90 dias, ele vai ter esses 7 dias ampliado. Ele fica 2 semanas sem poder fazer esse acesso. E aí a gente tem o limite, que são os 3 strikes, em que, de fato, ele perde o acesso à sua conta. Ele perde a conta. De novo, esse é um processo que tem um mecanismo de apelo, mas a gente acredita que, assim, a gente consegue endereçar o entendimento dos criadores e a respeito da importância de seguir as regras da comunidade. E, numa visão global como um todo, e aqui eu encerro minha fala, dizer que a gente acredita que, dessa forma, tratando isonomicamente, né, tratando todos os criadores, sejam eles membros de cargos públicos ou não, só dessa forma que a gente vai conseguir enfrentar os grandes desafios que a gente tem hoje, que é o combate à desinformação. Eu acho que é o principal deles. Tem outros, mas esse eu acho que é o grande desafio. E aí, também concluindo minha fala, o que a gente acredita é que uma regulamentação que venha existir, e é importante que venha, também acho que é importante deixar isso claro, o YouTube não é contrário, a gente só está realmente levantando pontos de atenção que uma regulamentação venha na direção de combater esses desafios, né? E uma proposta eventual em que não abarque, né, que coloque aí uma imunidade, a gente vê com um olhar muito com um olhar muito preocupante, que vai no sentido contrário dessa busca comum de combate à desinformação e trazer um ambiente mais seguro online. Então, essa é um pouco a visão do YouTube. Estou super aberta a continuar esse diálogo, a responder perguntas, e já agradeço de novo aqui. Muito obrigado, Érica. Vou passar aqui direto para o João, nosso próximo palestrante. 10 minutos. Com você, João. Bom dia a todos, principalmente quem conseguiu acordar a tempo de estar aqui depois do dia agitado de ontem. E eu queria primeiro agradecer pelo convite do Vero, na figura aqui da Laura e do Vitor. Prazer estar de novo com vocês em outro evento, prazer também dividir a mesa com os outros convidados. O Vitor já me apresentou, mas entre o convite para essa mesa e a mesa, efetivamente, a gente teve algumas mudanças. Então, o Comitê do Prêmio Nobel lançou o IPAI. Assim como você tem um painel internacional de cientistas buscando consensos sobre o clima, você tem um painel internacional agora buscando consenso sobre problemas informacionais, de desinformação, fake news, etc. E eu sou um dos afiliados no Brasil do IPAI, tem 200 cientistas do mundo inteiro. E o Democracia em Cheque também decidiu sair dos bastidores. A gente acha que agora as ameaças à nossa segurança não justificam mais a gente ficar escondido. Então, eu posso falar que eu sou cofundador e analista de dados do Democracia em Cheque, finalmente. E agora sim começar aqui, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Sempre que a gente fala de combate à campanha de desinformação, que é a minha especialidade, as pessoas elegem plataformas e aplicativos. O problema é o WhatsApp, o problema é o TikTok.
Mas eu sempre gosto de lembrar que as campanhas de desinformação elas se apropriam e combinam as vantagens que várias plataformas diferentes trazem. Então, quando alguém baixa um vídeo do YouTube e coloca no WhatsApp, ele não está só atingindo mais pessoas por outro meio. Ele está tirando isso de um lugar em que o vídeo pode ser tirado do ar, inserido em outro, em que todo mundo que acessa o vídeo vai baixar e ter uma réplica daquele vídeo no próprio celular e você não tem mais como tirar isso dali. Então, para além do alcance, a mobilização de plataformas e aplicativos está dentro de uma estratégia muito sofisticada em que cada um tem uma função. Então, eu gosto de pensar nas plataformas e aplicativos como engrenagens de uma arma e não como armas por si só. E como todo sistema complexo, se você tirar uma arma, né, se você parar o ônibus de um sistema de transporte, as pessoas não vão ficar em casa trancadas, elas vão dar um jeito de substituir aquilo e tentar manter a rotina que elas tinham antes. E aí vem a questão, como é que a gente inutiliza uma arma que envolve tantos componentes e que se adapta toda vez que você mexe nela, né? E a resposta é garantindo que não tem um dedo no gatilho. É isso que a gente faz. A gente analisa os algoritmos, a gente analisa o processo de viralização para entender quem se beneficia política e economicamente, como se beneficia e atuar em cima disso. E eu achei importante abrir a fala já trazendo essa questão, porque, e aí aproveitando, né, o último ponto da Érica, quando a gente fala de imunidade parlamentar, a gente está tirando de discussão o cerne da questão. A gente está garantindo que sempre pode ter um dedo no gatilho e a gente vai ficar tentando mudar a arma enquanto ela opera. É algo irracional em vários sentidos. A gente perde a possibilidade de fato, atuar na raiz do problema, né? E aí vem a questão, mas só autoridades públicas fazem isso? Vocês falam, parece que só tem, né, políticos nessas plataformas e tal. Não, na verdade não. A pesquisa científica nessa área ela tem uma miríade enorme, né? Se você for falar de algoritmos, por exemplo, tem toda uma discussão de psicologia e cognição sobre consumo acidental de informação, como é que as pessoas reagem quando uma informação que elas não estavam procurando aparece, como isso mexe com o sistema de crenças dela. O pessoal que faz a opção por estar num grupo fechado, segmentado, só com gente que pensa igual a ele, já é outra literatura de segmentação voluntária. Você tem as milícias digitais, você tem uma série de problemas que não dá para a gente tratar como se fosse a mesma coisa e que não necessariamente envolve autoridades públicas. Mas o que todos esses problemas têm em comum é que todos eles beneficiam alguém que está interessado que essa lógica se perpetue. E no momento em que a gente fala que os parlamentares podem ter algum tipo de imunidade nesse sentido, você está criando um incentivo para essas pessoas. Você está falando, caso você seja eleito através desse sistema, pode ser mais difícil a gente parar você se você continuar fazendo isso depois de eleito. Então, não é que só as autoridades ocupando cargos públicos fazem isso, mas você está criando um incentivo para as pessoas que ganham dinheiro com isso tentarem se tornar ocupantes de cargos públicos. Não por acaso, grupos conhecidos por divulgar informação falsa, como Médicos pela Vida, tentaram se eleger para cargos eleitorais. Não por acaso você tem um trânsito muito grande entre as figuras-chave atuando em campanhas de desinformação e a composição, enfim, de várias candidaturas tentando entrar no Congresso. E aí a gente volta para o outro ponto fundamental, que é, quando a gente fala de campanha de desinformação, por mais que tenham todos esses problemas que eu falei, que eles sejam muito diferentes, a ideia de campanha de desinformação ela é muito específica. A gente não está falando de rumor, a gente não está falando de, enfim, tia do Zap e tal. A campanha de desinformação é algo bem anterior à internet, é uma estratégia de guerra e tal, em que você foca num grupo, embora não majoritário, grande o bastante para ter impacto numa decisão de uma batalha, de uma eleição, de um plebiscito, pega uma informação a qual aquele grupo é muito sensível e que faz com que ele age de modo coeso e tenta mudar o comportamento desse grupo ativando isso. Kit Gay é o melhor exemplo disso, óbvio, né? Todo mundo lembra disso. Assim como lembro que Kit Gay vem desde 2011, ele não surgiu agora recentemente. Mas essa característica da campanha de desinformação fora do período de guerra faz com que ela seja uma estratégia essencialmente política. Se você não usa para se eleger, você usa para tentar mudar o resultado de uma consulta, mudar uma política pública específica. Então, por isso é muito difícil dissociar isso das autoridades que ocupam cargos públicos. Não porque só elas façam isso, mas porque isso é uma ferramenta muito estratégica para a atuação desses atores no cenário atual. Seja por ganhos diretos de monetização, de pressão política e por aí vai, sejam por ganhos que dependem de outros eventos, como no caso da eleição, que a pessoa tenta se eleger e vai ter um ganho depois disso.
E aí eu sempre gosto de trazer uma figura que não é muito discutida, eu não sei porquê, o Gabriel Monteiro, para mim, é um dos exemplos mais emblemáticos desse ponto. Quem não conhece, vai lá no Globoplay, tem um documentário. Eu estou indicando porque o documentário é bom, não tem nada a ver com a minha participação no produto. Mas eu trago ele porque é o caso de um vereador que tinha milhões de inscritos no canal, quase, se não me engano, eram 6 milhões por aí, numa cidade com 8 milhões. É uma proporção enorme. Ele ganhava muito mais dinheiro e influência política com o canal do YouTube do que propriamente com o cargo que ele ocupava como vereador. E ele usava a autoridade dele como vereador para poder entrar em hospitais e fazer vídeos lá dentro, para poder incitar eventos que propiciassem a produção de conteúdo para o canal dele. Então, a gente está falando de uma lógica que não é só o direito de um parlamentar falar que acha que vão tirar um versículo da Bíblia, sei lá, se aprovarem a lei das fake news. A gente está falando de um cenário em que realmente você tem incentivo para esses atores usarem o cargo público como parte de uma estratégia maior em que o cargo público não é o centro do que ele está fazendo, não é o centro da influência política e do retorno econômico que ele tem pelo que ele está fazendo. E isso é extremamente grave. Dar mais incentivos para que essa lógica ocorra é grave por si só, independente do que eles falem sobre leis ou sobre o que quer que seja. E aí, obviamente, o Gabriel Monteiro é um exemplo muito radical, né? Você tem estupro de vulnerável no meio, é uma coisa bem pesada, mas se a gente for pegar mais recentemente, tem exemplos como a Carla Zambelli, por exemplo, que vai do anti-vax, né, de, enfim, relatos públicos de que tem criança morrendo, até o PL 2630, passando por ataque às urnas e que se perpetua nessa lógica. Quando a gente faz levantamento sobre 2630, para ver as várias bolhas, né, o pessoal tem essa ideia de que bolha é uma coisa só, está todo mundo preso, né, mas quando a gente vai ver empiricamente, não é bem assim que funciona. Na verdade, você tem várias bolhas competindo pelas pessoas e tal, e poucos canais conseguem furar várias bolhas e juntar as pessoas em torno deles. A Carla Zambelli, durante a discussão sobre 2630, foi um dos poucos atores, não eram canais ou instituições e que conseguiram estar em mais de uma bolha ao mesmo tempo entre os 5 canais mais relevantes. Então, a gente tem exemplos muito palpáveis também de pessoas que estão fazendo isso hoje em dia, que deviam estar sendo discutidos com mais profundidade e que muitas vezes são deixadas de lado porque a gente foca muito nos atores maiores, no clã Bolsonaro, etc. E exatamente por ter um público de nicho, no caso da Zambelli, ela tem um funcionamento com a base dela muito compatível com campanhas de desinformação. Você junta as duas coisas. Você tem uma estratégia que depende de hipersegmentação, você tem redes que funcionam a partir de segmentação, né? É óbvio que você vai ter essa apropriação. E aí, como eu tenho menos de um minuto, eu vou pular algumas coisas aqui e vou falar, para fechar, que esse tipo de imunidade ele distorce a própria lógica de negócios das plataformas. Ele não é só um problema político. Quando o Bolsonaro associou vacina com AIDS, a gente estava fazendo levantamento para o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, junto com a UFMG, e no dia seguinte à fala dele, você colocava vacina no YouTube e os 10 resultados primeiros vinham vacina e AIDS, de algum modo relacionado. Isso continuou por quase uma semana. Porque o algoritmo do YouTube quer falar que vacina é AIDS? Não. Porque toda vez que apareciam as duas coisas juntas, as pessoas clicavam, porque foi um evento que chamou muita atenção pública. Isso conduz, erradamente, ao aprendizado de máquina, em que o algoritmo entende que aquilo é relevante e passa a atuar desse jeito. Então, a relevância contextual desses políticos e das bases deles gigantescas faz com que eles possam conduzir a distorções no modo como a inteligência artificial aprende e se apropriar de modo estratégico dessas plataformas. E aí, conceder imunidade para essas figuras equivale, de algum modo, a permitir que elas sejam os professores dos algoritmos que vão guiar os rumos dessas plataformas. E eles já deram sinais e exemplos muito claros de qual rumo eles gostariam de impor a ciência, em particular, e a democracia também. Eu acho que isso confirma a relevância dessa mesa. De novo, obrigado pelo espaço e muito obrigado. Muito obrigado, João. Bia, nossa conselheira do terceiro setor. Oi, bom dia. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, obrigado a todo mundo ter acordado cedo para ouvir a gente falar. E acho que vai ser muito importante o momento depois de troca de debate.
Então, vou tentar super ficar nos 10 minutos aqui, para a gente ter tempo de discussão também, depois de ouvir a Renata. Agradecer muitíssimo ao Instituto Vero, Laura, pelo cuidado na organização dessa atividade e por agendar esse tema que eu acho que é tão importante, né? Eu quero começar fazendo uma reflexão de um lugar de jornalista aqui. Quando a gente olha para os padrões internacionais de proteção à liberdade de expressão, a gente vê não só em tratados internacionais, mas também em posicionamentos recorrentes dos organismos de proteção à liberdade de expressão multilaterais, que o discurso estigmatizante de autoridades, sobre quaisquer temas que sejam, tem um impacto muito relevante na vida concreta de quem é estigmatizado a partir desses discursos. No dia 10 de dezembro do ano passado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas, era Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, no 10 de dezembro, soltaram um comunicado especificamente sobre discursos estigmatizantes de autoridades no ambiente digital e como que isso afetava e aumentava significativamente o risco de agressões físicas e de ameaças de morte a defensores e defensoras de direitos humanos no mundo todo. Dentro desse rol de defensores e defensoras de direitos humanos, ativistas, militantes, jornalistas, né, denunciantes de corrupção e por aí vai. Então, a gente vive num cenário em que o Estado ele não só não pode criar embaraços para o exercício da liberdade de expressão, mas ele tem que garantir, de maneira estruturante, mecanismos para que essa liberdade de expressão aconteça, ele tem que proteger o exercício da defesa de direitos e ele não pode atacar o exercício desse direito. E, nesse mundo que a gente está conversando aqui, nada disso está sendo garantido. Todas essas premissas, do ponto de vista da democracia liberal dos direitos humanos, estão sendo desrespeitadas, né? Então, além da gente não ver o Estado assegurando que a atividade de defesa de direitos seja respeitada, a gente vê cada vez mais, e isso foi uma manifestação recente, dos dois maiores organismos multilaterais que nos dizem respeito aqui, o regional e o global, universal, da ONU, para dizer que as nossas autoridades estão desrespeitando os padrões internacionais de proteção à liberdade de expressão quando promovem discursos estigmatizantes e quando esses discursos impactam na vida das pessoas. Então, quando a gente vai falar sobre responsabilização de autoridades públicas, políticas, agentes estatais no ambiente digital, a gente tem que colocar isso nessa perspectiva, porque não é uma discussão que surgiu agora sobre rede social, mas é uma discussão que tem na internet e nas redes sociais um potencial multiplicador de um alcance, de uma reverberação gigantesca. Eu trabalho profissionalmente na Repórteres Sem Fronteiras, e a gente fez um monitoramento de contas de jornalistas e comunicadoras durante o processo eleitoral, que mostrou, obviamente, nenhuma novidade, mas a gente quantificou, foi numa parceria com o LABIC, da Universidade Federal do Espírito Santo, do professor Fábio Malini, a gente contabilizou em 3 meses de eleição 3 milhões de postagens ofensivas e estigmatizantes contra a imprensa. E essas postagens, óbvio que não eram feitas só por autoridade, mas quando a coisa escalava, quando repercutia, quando disseminava, eram autoridades como essas que você mencionou, João, que estavam por trás desse discurso que começava. Então, a gente não está falando só de desinformação, que é uma questão super importante, mas a gente está falando de incitação à violência, de agressão física, de descredibilização do trabalho dos jornalistas, que é fundamental para qualquer sociedade democrática, né? E aí, quando a gente faz um debate mais amplo sobre discussão de desinformação, como combater a desinformação, muitas vezes se chama atenção para o tema das contas falsas, dos chamados bots, das contas automatizadas ou semi-automatizadas. Mas a gente tem, acho que como você trouxe muito bem, um núcleo aí, que nem é tão pequeno, mas que é bastante difuso, de quem está abertamente, com as suas contas, com a sua identidade, com a sua cara, sem vergonha nenhuma, fazendo isso nas redes sociais. Então, eu acho que se a gente... É o grande debate, né? Se a gente quiser enfrentar, de fato, esse fenômeno que a gente está vivenciando, e que eu acho que vai muito além da desinformação na sociedade brasileira, a gente poderia começar
responsabilizando essas pessoas. Deveria começar responsabilizando essas pessoas. E, para isso, a gente não precisaria de uma legislação nova. A gente já poderia estar responsabilizando com base na legislação, no marco normativo que a gente tem em vigor no país, né? É só a gente abrir as mais diferentes redes sociais, a gente não precisa perguntar para o Google quem são essas pessoas, né? Elas estão lá, em todos os perfis, nas mais diferentes redes sociais, promovendo abertamente esse discurso estigmatizante, incitando a violência e disseminando desinformação. E aí, eu estou olhando meu tempo aqui, e aí, eu sei que a ideia não é a gente girar essa conversa em torno do projeto 2630, mas eu acho importante a gente entender como que o 2630, o João trouxe a questão da imunidade, eu vou falar sobre isso também, mas como o 2630 possibilitou a discussão desse tema sobre a responsabilização de agentes políticos, de detentores de cargos eletivos, em relação às suas contas. Numa das versões, que a gente ainda não sabe se vai permanecer no texto ou se vai ser... como é que ela vai avançar nas negociações dentro do Congresso, você tinha previsão da caracterização das contas dessas autoridades como contas de interesse público, que teriam que respeitar esses princípios da administração pública que o Vitor mencionou no início. E uma das coisas mais interessantes que eu achei que o deputado Orlando Silva colocou numa das suas versões do substitutivo é que essas contas não poderiam ser monetizadas e remuneradas. Eu acho que isso é um passo muito significativo para o enfrentamento, porque, além de ser uma arma política, de ser uma estratégia, de ser uma ferramenta de ser eleito, é uma ferramenta de ganhar dinheiro. E que usa, né, a estrutura do Estado para produzir esse conteúdo, porque, a partir do momento que essas pessoas são parlamentares, são as assessorias de comunicação dos seus mandatos que estão produzindo esses conteúdos. No mínimo, é gente que está produzindo isso. Usa o dinheiro do Estado, sobe no seu canal do YouTube ou em qualquer outra rede social e ganha um dinheiro que vai para o bolso, não volta para o Estado, o dinheiro, né? E é um dinheiro que está sendo decorrente de produção de desinformação, de incitação à violência. E aí a gente pode fazer um debate muito amplo da insuficiência das medidas das plataformas para conter esse tipo de discurso, seja ele propagado por autoridades, seja ele propagado por não autoridades. Então, eu acho que o 2630 tem o problema, já vou chegar na questão da imunidade, mas eu acho que ele avança nessa perspectiva de gerar responsabilização por entender que essas contas devem ser tratadas como contas de interesse público, e acho que seria um avanço a gente conseguir ter isso aprovado na legislação. Sobre a questão da imunidade parlamentar, a Coalizão de Direitos na Rede, inclusive, que é uma articulação da qual eu participo, de Geracom participo, o Instituto Vero também, está desde o dia 0 que esse negócio apareceu no texto, brigando para ele ser retirado do texto. A gente entende que essa sinalização que o João colocou é muito clara nessa solicitação para que isso seja colocado no texto. Agora, se a gente não conseguir tirar isso do texto, se a gente não conseguir colocar isso do texto, eu acho que a gente tem que disputar como é que isso vai ser interpretado. Primeiro, eu acho que vai ter uma discussão que pode subir até para o STF para decidir se essa imunidade, o que essa imunidade significa na prática ou não. Por outro lado, eu acho que as plataformas não podem adotar um discurso fácil de que colocar um artigo lá falando que tem imunidade parlamentar nas redes sociais, que isso significa que elas não podem moderar conteúdo das autoridades públicas, porque isso não está escrito no texto. Isso é mais uma distorção da interpretação do que está colocado no PL 2630. O que está colocado no 2630 é um princípio de imunidade parlamentar. Como ele vai ser implementado é outra coisa, porque o princípio constitucional da imunidade parlamentar, que, inclusive, a Constituição é a nossa lei maior que qualquer lei que a gente possa vir aprovar, ele não impediu que diversos parlamentares, inclusive um ex-presidente, tenham sido condenados por violar direitos, por incentivar crimes no seu discurso. No seu discurso. Então, as plataformas dizerem que, se a lei for aprovada como ela está, elas não vão poder moderar conteúdo dos detentores de cargos eletivos, é uma interpretação que as plataformas estão fazendo. E aí eu acho que a gente tem que disputar que essa não seja a interpretação, porque vai ser muito fácil para elas também dizerem que está na lei, e, portanto, elas não podem fazer nada porque está na lei. E não é bem por aí, até porque elas fazem várias coisas que não estão em lei nenhuma,
e fazem várias coisas contrárias a leis. Então, acho que o caminho não pode ser esse. Estou dizendo isso por quê? Porque faz 3 anos não, faz uns 2 anos que a gente luta para tirar esse dispositivo do texto, só que é um dispositivo extremamente corporativo, a cereja do bolo, o artigo favorito do presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse texto. As chances da gente conseguir remover isso do projeto de lei são muito significativas. Isso significa que a gente não deve aprovar o projeto de lei por causa disso? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. E vamos disputar essa interpretação. Quero terminar, porque eu já estourei meu tempo, só para dialogar com o que você colocou, João, sobre a história das distorções que discursos de autoridade podem gerar num aprendizado de máquina, por exemplo, numa ferramenta de busca. Eu entendo que a atração possa resultar, por exemplo, num mecanismo numa busca que, quando você digita lá vacina, já aparece o HIV. Por outro lado, essas coisas são retroalimentadas. Cada vez que isso aparece, isso vai ser clicado e lido, né? E aí eu acho que não dá para a gente entender o algoritmo ou o aprendizado de máquina como uma coisa incontrolável. As plataformas têm toda a possibilidade de gestão sobre como esses resultados estão sendo entregues para os usuários. E aí, se esse tipo de distorção está acontecendo, elas têm que corrigir imediatamente, se elas não quiserem ser responsabilizadas por estar disseminando esse tipo de informação que vai gerar dano para muita gente. Muita gente deixou de tomar vacina e muita gente morreu. Porque, não só porque achou que a vacina, o episódio HIV na vacina foi no meio do negócio. Já tinha muita gente não tomando vacina desde o dia 0 da gente ter vacina no país. Então, pode ser uma distorção técnica do aprendizado de máquina, mas é uma distorção perfeitamente corrigível e que as empresas precisam incidir no momento 0, inclusive para que isso não se retroalimente. Porque a hora que tem um buzz, Bolsonaro fala de HIV e vacina, e isso vira a primeira coisa, se eu não estou nem sabendo disso, eu não vi nada, e eu vou procurar outra coisa sobre vacina, onde me vacinar, e eu vejo isso, eu vou clicar. Então, é um processo que... e aí vocês da academia têm infinitamente mais estudos e elementos para trazer de que mostra como que as recomendações das plataformas sobre determinados conteúdos incentivam e resultam numa viralização e no maior engajamento de conteúdos que são extremistas, né, e que favorecem a extrema-direita. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Bia. Vamos agora com a Renata Miele. Bom, gente, bom dia também a todos e todas. Queria agradecer o convite feito pela Laura, pelo Vitor, pelo Instituto Vero, para dialogar sobre um tema que eu também considero muito importante, quando a gente está refletindo sobre os caminhos que a sociedade brasileira precisa trilhar para ter um ambiente comunicacional, né, no caso digital, mais saudável. Agradecer por estar aqui numa mesa com o João, com a Érica, com a Bia. E queria tentar trazer para esse painel, né, acho que o debate foi bastante interessante, mas ele acabou ficando bastante focado na discussão do uso que parlamentares, né, fazem do espaço digital. E eu queria, então, propor uma abordagem um pouco mais ampliada sobre esse conceito de contas de agentes públicos, de órgãos públicos, dentro das plataformas digitais, para que a gente reflita um pouco numa chave talvez um pouco mais complexa do que o que nós estamos falando, olhando apenas para as questões de desinformação ou de como um parlamentar de extrema-direita se comporta numa rede social, né, para a gente olhar esse ecossistema de uma maneira um pouco mais aberta. Primeiro, eu acho que a gente precisaria fazer uma reflexão, que eu sei que é dura, mas eu acho que a gente precisa fazer. As plataformas de rede social, elas nos consideram a todos nós, independentemente de quem sejamos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, detentores de poderes, pessoas de poder público, detentores de cargo público, instituições, como usuários. Somos todos usuários da plataforma e, portanto, somos incrivelmente homogêneos e iguais.
Mas eu queria fazer um questionamento. Será que somos mesmo todos iguais? Eu acho que não. E acho que não temos todos as mesmas responsabilidades e os mesmos as mesmas responsabilidades, inclusive os mesmos deveres, em alguma medida, no ambiente das plataformas. E, particularmente, acho que não somos iguais, nem nas plataformas e nem na sociedade como um todo. Pessoas que receberam votos de milhões e milhões de pessoas para ocupar um cargo público, elas têm uma responsabilidade política, econômica, social, cultural, jurídica, completamente diferente de um cidadão comum, né? Eu adoro usar, gente, mãe de menino pequeno, né? Como é que diz lá? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Isso vale para os comics, vale para o metaverso e vale para a vida real, vale para o exercício diário de pessoas que estão responsáveis por aplicar políticas públicas de norte a sul do país. Nesse sentido, eu queria, reconhecendo e partindo de um lugar de que considera que quem está no poder público tem mais responsabilidade do que pessoas comuns, eu acho que essas pessoas precisam, quando estão no exercício de um mandato público, seja ele eletivo ou não, um ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém do Poder Judiciário, um militar, né? Ele precisa atuar em todas as dimensões da sua vida, inclusive na digital, pautados pelos 5 princípios da administração pública, que é a legalidade, ou seja, qualquer coisa que eu faça ou diga precisa respeitar a legislação vigente no país. A impessoalidade, eu não posso tratar ninguém de forma preconceituosa ou com discriminação, né? Minhas ações precisam ser pautadas pela moralidade, eu preciso ter uma conduta ética compatível com o cargo para o qual eu estou, né, designado. A publicidade e, portanto, a promoção da transparência sobre todas as dimensões da atividade de um agente público ou de uma instituição pública, né? E entregar bons resultados para o cidadão, que é o princípio da eficiência. Portanto, eu acho que nós precisamos, e para que a gente atue dessa maneira nas redes sociais, nós não precisamos de nenhuma legislação nova. Então, eu penso que a sociedade brasileira tem um problema que é potencializado no ambiente digital, mas que não pode ser totalmente terceirizado para o ambiente digital. Se eu tenho um deputado que usa, seja a tribuna da Câmara, onde ele possui imunidade parlamentar, ou seja, a sua conta numa rede social, para promover ódio, para incitar a violência, para atentar contra o Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário do Brasil precisa atuar. Não é a plataforma isoladamente, né? Se nós temos um presidente da República que usa qualquer espaço público, seja um evento, seja uma emissora de rádio e televisão, seja um jornal, ou seja o seu canal no YouTube, para promover qualquer tipo de ilegalidade, as instituições do Estado brasileiro precisam agir para coibir a ação deste presidente que cometeu uma ilegalidade no exercício do seu mandato. Portanto, eu penso que nós precisamos, enquanto sociedade, ter mais pressão sobre o Estado para que ele atue de forma diligente para coibir ilegalidades promovidas, produzidas pelos agentes públicos. Nesse sentido, eu acho que tem uma série de questões que a gente precisa olhar. Então, agentes públicos,
com contas públicas, eu acho que essas contas precisam ser identificadas para as plataformas. Então, acho que qualquer regulação de plataformas que a gente pense, né, ela precisa ter um mecanismo para que órgãos públicos, entidades do poder público, pessoas detentoras de cargos públicos, ministros, identifiquem quais são suas contas, né, institucionais. Porque essas contas, sim, precisam de algum tratamento diferenciado, e eu vou chegar lá. Esse tratamento diferenciado não é só por parte da plataforma. A conta pública e o usuário da plataforma, né, todos nós, quando nos depararmos com uma conta pública, de qualquer órgão público, a gente precisa ter alguma informação explícita sobre quais os objetivos daquela conta, que tipo de conteúdo aquela conta promove, né? De que órgão é aquela conta, como eu faço para fazer qualquer tipo de reclamação ou denúncia de algum conteúdo que apareceu naquela conta, não apenas para a plataforma, mas para o órgão público responsável por aquela conta. Então, na descrição, eu tenho que ter mecanismos de contato com aquele órgão público. Então, isso faz parte do que eu estou chamando das maiores responsabilidades, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Transparência quando houver uso de recurso público para impulsionamento, para contratação de qualquer tipo de publicidade. Isso já é uma responsabilidade da administração pública e ela precisa ser reproduzida no ambiente digital. Nós não devemos admitir que agentes públicos tenham suas contas monetizadas pelas plataformas. Acho que isso é uma distorção, né, da própria, e é incompatível com o exercício, né, desse agente público, né? E acho que, justamente por não sermos todos iguais, e porque nós não estamos falando apenas de contas de pessoas e parlamentares, ou presidentes, ou ministros, nós também estamos falando de contas institucionais. Estamos falando, por exemplo, da conta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Estamos falando, por exemplo, da conta da Secretaria de Comunicação Social, ou da conta institucional da Presidência da República, ou da conta de uma agência reguladora, que é uma conta de interesse público, uma conta da Agência Nacional de Saúde, uma conta da Anatel, uma conta de qualquer órgão público relevante, né? Então, essas contas, elas não podem bloquear usuários para que, e nem os detentores de cargos públicos. Isso deveria ser algo proibido pela legislação, porque se eu sou um agente público, é óbvio que eu preciso dialogar com qualquer pessoa da sociedade, eu não posso escolher com quem eu dialogo, não posso bloquear jornalistas, porque não quero dialogar com aqueles jornalistas, principalmente. Então, eu considero, por isso é importante, meu tempo está acabando, eu vou estourar um pouquinho também, Vitor, paciência, um pouquinho. Por isso, eu acho importante que, quando a gente discute essas responsabilidades, que é do poder público e do agente público, a gente também olhe para as responsabilidades e para, sim, um tratamento diferenciado que as plataformas, a meu ver, precisam dar e propiciar. O que aconteceu recentemente com o fim do selo de verificação do Twitter, por exemplo, isso é um problema, tanto para jornalistas, mas principalmente para agentes do poder público. Quer dizer, eu comprar um selo de verificação acaba completamente com o sentido da existência de um selo de verificação, né? Então, assim, e o selo de verificação, gente, não é uma coisa porque eu sou popular. É importante você verificar que determinadas contas tratam-se daquelas contas. Então, essa, por exemplo, é uma questão importante que a gente precisa, por exemplo, discutir, né, quando a gente está falando sobre as plataformas. E também acho que a gente precisa entender e discutir qual o tipo de intervenção ativa que as plataformas podem fazer em contas de interesse público que têm maior responsabilidade. Então, por exemplo, eu acho que a moderação de conteúdo de contas de interesse público ela é importantíssima. Eu não posso ter um deputado, sei lá, incentivando a pedofilia numa conta
do deputado, e a plataforma, porque ele é deputado, não vai moderar aquele conteúdo, muito pelo contrário, ele precisa ser moderado como qualquer outro conteúdo semelhante. Mas é preciso, inclusive, eu acho, que a informação e a rotulação e os motivos pelos quais houve aquela moderação, né, sejam bastante explícitos para o usuário. Agora, para finalizar, acho que bloqueio e exclusão de contas de interesse público, de agentes públicos, só poderia ocorrer em caso de decisão judicial. Na minha perspectiva, não pode... empresas privadas não podem ter o poder de decidir quando calar ou não um presidente da República, por mais que eu não concorde e não goste do presidente da República. Isso é um poder que apenas o Poder Judiciário poderia ter. Porque se a gente começar a terceirizar esse tipo de responsabilidade para empresas privadas, a gente pode abrir um precedente político, democrático e de violação à autonomia e autodeterminação dos países muito grave. Então, por isso que eu acho que a gente precisa olhar esse conjunto de questões que são complexas, eu compreendo, e também, em certa medida, polêmicas, mas acho que são necessárias para que a gente possa produzir uma regulação de plataformas que, buscando tratar tratar diferentes de forma igual não é equidade, né? A gente precisa tratar diferentes de forma diferente, inclusive para a gente produzir impactos mais significativos no debate público. É isso, obrigada, e vamos para o debate. Desculpa ter passado o tempo. Muito obrigado, Renata. Pessoal, a gente tem meia horinha, mais ou menos, restante de debate. O microfone está aberto. Quem quiser fazer perguntas, se levantar e fazer uma filinha ali no microfone, por favor, para que todo mundo consiga ouvir, a transmissão também consiga capturar o som. Então, para cada pergunta, vamos dar um tempo de mais ou menos 2 minutinhos, tá? Para a gente conseguir acomodar o maior número de perguntas possível. Acho que a gente tem espaço aí para umas 6 perguntas, mais ou menos. Depois a gente passa para respostas e considerações finais. E eu também já aproveito para fazer uma pergunta curta aqui na minha ponta, que eu fiquei pensando durante o debate, que é justamente como endereçar esse equilíbrio entre, sim, esses ocupantes de cargos públicos, servidores públicos de diversas entidades, pode ser do Corpo de Serviço de Defesa Pública, Segurança Pública, tanto parlamentares como outros, como eles também têm que ser considerados agentes desinformativos de discursos de ódio, e como o discurso dele tem que ser moderado, e a democracia depende dessa defesa, mas, ao mesmo tempo, como a gente também não dá esses poderes amplos para empresas privadas conseguirem moderar discursos de agentes públicos, como, por exemplo, um presidente da República. Qual que é o equilíbrio entre essas duas pontas? Como a gente consegue endereçar isso? Eu acho que esse foi um ponto que ficou na minha cabeça. E aí eu queria já aproveitar e abrir. Vai lá. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer pelo painel. Adorei as falas, foi muito dinâmico também. Eu sou a Manu Halfelt, eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais, da Ciência Política. E queria endereçar minha pergunta mais para a Renata. Eu concordo com tudo que você falou sobre a questão de bloqueio de usuários, como que isso é prejudicial, mesmo considerando a responsabilidade de um cargo público. Mas uma dúvida que eu fiquei, mais uma provocação. Quando a gente pensa também o nível de violência política que a gente vê na internet, que a gente pode ver, tanto de contas falsas, por exemplo, de bots, de discurso de ódio que acontece, ou até de discursos que ficam numa zona de cinzenta e que não são pegos assim por uma prática de remoção de conteúdo, ou até de deletar aquela conta. Então, queria saber um pouquinho como equilibrar uma noção do não bloqueio, mas também com uma proteção da pessoa individual, que é aquele agente político que está por trás daquela conta e que pode sofrer. E a gente sabe que quem mais sofre violência política normalmente são mulheres e são grupos vulnerabilizados, que estão também nessa função de agente público. Então, como a gente faz um equilíbrio mesmo, pensando nessa proteção também individual? Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Queria começar agradecendo a mesa. Foi
incrível essa discussão, dá vontade de ficar mais um tempão discutindo, mas como temos pouco tempo, vou ser rapidinha. Meu nome é Alice, eu sou facilitadora do programa YUT, sou coordenadora no Internet Lab, um centro de pesquisa de São Paulo. E a minha pesquisa dialoga um pouco com o que a Érica e a Renata trouxeram sobre, primeiro, o YouTube tratar todas as contas iguais, né, independente de quando você criou, e o que a Renata trouxe de entender que nem todo mundo é igual, nem todo discurso é igual, né? Dialogando com imunidade parlamentar, mas não só, queria estender um pouco isso e ouvir a posição de vocês nessa questão de moderação diferenciada, né? Porque nem todo... Se um tweet meu, um vídeo meu é removido, é diferente de se um jornalista investigativo ou um ativista de direitos humanos tem aquilo removido. Então, vocês não acham que alguns discursos mereciam ter essa proteção a mais, realmente? Né? A gente sabe que algumas plataformas, como a Meta, a gente tem o cross-check, acho que é o grande exemplo disso, tem essa moderação diferenciada já um pouco articulada, mas foi visto com olhos muito ruins, mas também pode ter um lado bom. Eu queria ouvir o posicionamento de vocês sobre isso. Obrigada. Olá, obrigada pela mesa, foi muito, muito interessante. Meu nome é Renata, eu sou também da delegação do YUT esse ano, e eu estou terminando meu mestrado em comunicação pela Universidade de Brasília, e a minha pesquisa, especificamente, ela é voltada para o uso de plataformas digitais como meio para se comunicar a ciência. E aí eu estudei a Secretaria de Saúde de São Paulo durante a campanha de vacinação infantil, no Instagram, especificamente. Eu queria saber um pouco, é uma pergunta um pouco mais geral, uma provocação um pouco mais geral, sobre comentários. O que eu vi muito na minha pesquisa é que, quando tinham postagens de vacinação infantil, apareciam vários membros do movimento antivacina para falar assim, não, se você não quiser vacinar, entra nesse grupo aqui, somos mães contra a vacina, mães contra a obrigação de vacina. E aí eu queria saber a opinião de vocês se esses comentários deveriam também ser regulados. Comentários do público geral, mas que são comentários de temas muito, muito complicados, né? De você ir contra a vacinação de crianças, no caso. E aí eu queria saber aonde que termina essa questão do interesse público e começa a própria liberdade de expressão individual. Mais ou menos esse debate. Obrigada. Olá, meu nome é Luiz Henrique Ascioli, eu sou do LABID, da UFBA, Laboratório de Inovação em Direitos Digitais, da Universidade Federal da Bahia, e também componho a delegação do IUF Brasil. Minha pergunta é um pouco mais na linha do que a Bia tinha tratado, da questão da utilização de inteligibilidade, né, de sistemas. A gente vê muito uma discussão recente da utilização de sistemas de IA para moderação de conteúdo, inclusive conteúdos que violam as diretrizes, tanto das condutas da plataforma, quanto diretrizes de legalidade e de legitimidade. Então, eu queria entender, na verdade, se no escopo de uma proteção, de uma pseudo-proteção, de uma imunidade parlamentar, se o estabelecimento de uma inteligência artificial para moderação de conteúdo poderia ser, talvez, um empecilho para que essa moderação de conteúdo aconteça de forma efetiva, ou se a moderação de conteúdo com base na inteligência artificial, com base em sistemas inteligentes, teria que se adaptar para alcançar esse novo texto, caso esse texto seja aprovado da forma como está, o que seria um desastre completo. Então, acho que trazer esse tema da inteligência artificial na moderação de conteúdo traz uma questão muito das decisões automatizadas, da forma como isso é gerido, e imunidade parlamentar nesse sistema acaba gerando uma diferenciação dos usuários, então acredito que tenha uma certa relevância fazer essa compatibilização. Acredito que seria isso. Obrigado. Só antes da pergunta, por questão de tempo, a gente vai finalizar com você a última pergunta, e tem mais uma última que a Laura vai ler aqui, que também foi feita na transmissão do YouTube. Daí a gente finaliza para dar tempo de todo mundo conseguir responder com certo tempo. Bom dia a todos, muito obrigada pelas reflexões, os pensamentos de vocês parecem ser bem convergentes também com o que eu penso. Eu sou Maria Carolina, sou sócia do CPPT Sociedade de Advogados e também sou servidora pública, sou procuradora aqui no município de Uberlândia, então assim, eu tenho pelo menos uma visão um pouco de dentro dessa vida
do interesse público. Mas, falando em tempo, eu queria falar justamente sobre velocidade, entender o pensamento de vocês e qual seria o equilíbrio entre a velocidade das respostas, seja das plataformas, seja do judiciário, porque, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é que a internet, ela ela corre muito mais rápido do que, de repente, essa reação, seja a denúncia nas plataformas, seja a moderação de conteúdo, ou até mesmo uma resposta, ainda que em sede de liminar, do próprio judiciário. Então, não sei, alguém tem alguma ideia de como é que a gente pode tentar antecipar e diminuir esses danos, né, que às vezes acontecem em questão de minutos, segundos, e a coisa ganha uma escala gigantesca. É isso, obrigada. Pessoal, última pergunta aqui, então, feita pela transmissão online, é para o João Guilherme. João, o Alexandre Arnes pergunta, considerando os exemplos que você deu sobre a instrumentalização do mandato público nas redes sociais, se há outros mecanismos possíveis para produzir desincentivos a esse tipo de instrumentalização, para além, ele cita esse exemplo de possivelmente não conceder a imunidade. Existe aí algum outro instrumento que pode ser importante na avaliação de vocês? Acho que é isso. Boa, obrigado. Bastante pergunta, bastante considerações. Se virem nos 30. Então tá, vou passar para todo mundo ter o tempo. Érica, com você, mais ou menos ali uns 5 a 7 minutinhos. É isso, vai lá. Tá bom, obrigada pelas perguntas, são muitas. Eu tomei algumas notas, mas não sei se eu vou lembrar de todas, mas eu acho que eu queria fazer algumas considerações importantes, complementar. Eu acho que eu vou começar pelo ponto... Ai, gente, são muitas coisas. Eu peguei aqui um ponto importante sobre inteligência artificial, né? Como que esses avanços e como ela é utilizada hoje, e acho que foi um ponto importante que não estava na minha fala inicial. Hoje, como que o YouTube utiliza e aplica a moderação de conteúdo baseada nas diretrizes da plataforma? É uma combinação desse aprendizado de máquina, que a gente chama, com revisão humana. Então, hoje, já existe aplicação do aprendizado de máquina para remoção e para aplicação de muitas dessas políticas, mas as mais efetivas são, principalmente, segurança infantil, as detecções que a tecnologia de imagem consegue capturar. Quando a gente vai para o âmbito das nuances de discurso, e acho que estava muito na sua fala, existe uma zona cinzenta que a tecnologia, e aí volta para a última pergunta, falha na velocidade. Não é uma remoção automática, como acontece com grande parte das violações, que o aprendizado de máquina ele consegue capturar. Então, acho que esse é um desafio também, quando a gente está pensando em como que a gente consegue aumentar as responsabilidades da plataforma, que é importante, como que a gente abrange mais assuntos para a gente conseguir realmente atacar ilegalidades, atacar pontos importantes para uma sociedade saudável, mas, ao mesmo tempo, tendo esses critérios muito claros e muito bem definidos para que não haja falhas nesse sistema de remoção. Porque o grande cuidado que hoje o YouTube está tomando com as novas propostas é como que a gente consegue realmente ter definições que a gente consiga aplicar com clareza essas diretrizes, né? Queria comentar também que, e aí reagir um pouquinho também às falas dos meus colegas, acho que foram super importantes. Quando a gente teve, por exemplo, o cenário da pandemia, né, realmente foi um grande aprendizado em que, por exemplo, a nossa política de combate à desinformação de Covid-19 teve que ser atualizada uma série de vezes em um curto espaço de tempo, porque existia uma zona de falta de conhecimento e também a gente não tinha uma organização de referência para conseguir balizar todas as nossas políticas, em que também a gente precisava dessa velocidade. Então, por exemplo, para conduzir todas as políticas de Covid-19 e as atualizações, a OMS era a nossa referência. Então, a gente sempre estava acompanhando as publicações mais recentes para que isso pudesse estar refletido nas políticas e conseguir fazer uma referência clara, unificada,
para que a gente não tivesse nenhum problema de remoção inadequada ou errônea, né? Acho que eu vou comentar também um ponto da associação, que acontece de fato. Eu acho que isso... e a gente publicou recentemente um estudo importante do Berthier, que é um primeiro engenheiro do Google no Brasil. Ele explica como funciona exatamente o algoritmo e o ranqueamento de buscas, e que realmente acontece isso, né? A plataforma não induz a pesquisa, mas o aprendizado de máquina correlaciona termos. E aí a gente entra no problema que a Bia bem comentou, que é realmente como é que a gente consegue criar um mecanismo que ajude o usuário que está buscando um termo, mas considerando os potenciais problemas das assimilações que o próprio usuário está fazendo. Acho que esse é um campo também que precisa avançar, mas eu acho que é importante colocar os desafios, né? Que às vezes parece que é fácil a implementação, mas é realmente um esforço constante de atenção de como que a gente pode oferecer uma boa experiência para o usuário sem cair nesses riscos, né, de estar induzindo assimilação de termos e etc. Eu tinha mais algum ponto sobre algumas das perguntas. A questão de fazer diferenciação entre alguns tipos de contas, principalmente contas que estão mais aptas a cair nesse lugar de ter um olhar diferenciado na moderação. E aí faltou falar essa ferramenta importante que a gente tem no YouTube, que é o contexto dentro de um vídeo. Então, quando a equipe de confiabilidade e segurança vai fazer a análise de um conteúdo a partir das políticas, eles olham também contexto. Então, por exemplo, um conteúdo jornalístico, informativo, ele pode até conter algum conteúdo que poderia violar uma das políticas, mas ele colocou um contexto que aquele conteúdo ali é informativo. Então, o usuário vai conseguir, no começo, no princípio do vídeo, se ele estiver bem descritivo, olha, isso aqui são cenas de uma violência, mas é para retratar um episódio importante que a sociedade precisa ter acesso. E aí, então, isso é levado em consideração quando o YouTube vai fazer uma avaliação de moderação de conteúdo. Ou seja, tem contexto suficiente sobre um conteúdo que poderia ser violativo, mas ele tem um intuito informativo, isso está claro na descrição, dentro do vídeo, para a gente também não cair no outro extremo, que é remover conteúdos que, por utilidade pública, mereceriam estar disponíveis para acesso da população. Eu acho que eu vou fazer um último comentário. Já estourei, né? Depois, não sei se tem considerações finais, mas eu acho que só... Não, tá bom, parei, gente. Acho que é o João. Obrigado, Érica. Vai lá, João, para a gente não gastar tempo. Alô? Bom, tentando passar por vários pontos que foram levantados aqui, ano passado, na FIB, a gente teve uma mesa só sobre o uso de inteligência artificial para combate à campanha de desinformação. Então, todos esses pontos foram abordados em detalhe, tinha representante da Meta e tal. Acho que a gente concordou menos do que dessa vez, mas vale a pena dar uma olhada. E aí, só para ter Exato. E aí, só para trazer um breve flashback, assim, aí é até bom que dialoga um pouco com o que a Bia falou, né? Em que medida isso também é responsabilidade das plataformas. Eu gosto de falar que, se o seu filho chegou em casa, aproveitando também o gancho de quem tem filho em casa, e fala que aprendeu que tem que bater no irmão, você tem uma série de perguntas a fazer. Onde é que você aprendeu isso? Qual material didático tinha isso? Quem aprovou esse material didático? Qual a grade curricular? Qual prova você fez para saber que você aprendeu de fato o que você tinha que aprender antes de você sair daí e aplicar isso em outro lugar? E aprendizado de máquina parece que é uma coisa que acontece por geração espontânea. Assim, aprendeu sozinho. Sendo que alguém definiu os critérios de aprendizado, alguém testou esse aprendizado num banco muito específico e alguém aprovou o resultado que teve a partir desse banco, essa pessoa pode ser responsabilizada. Isso é óbvio. Em nenhum momento, o fato de um comportamento decorrer de aprendizado de máquina libera a plataforma ou qualquer outra pessoa da responsabilidade por isso. Mas, para entrar nessa discussão, a gente tem que desmistificar o algoritmo, entender que ele é uma linha de código feita por uma pessoa. Ele não é algo que surgiu do chão.
É por isso que eu não gosto muito de alguns termos como racismo algoritmo, justamente por isso, né? É uma pessoa que fez isso. Se alguém é racista, é o programador. Você tem que discutir coisas que estão além. Quando você fala que isso é uma coisa do algoritmo, você impessoaliza. Você não vai botar o algoritmo num processo, entendeu? Mas, enfim, vou acabar passando do tempo aqui. E aí, para fazer justiça também, na questão do Vacine AIDS, não é que mostravam vídeos que apoiavam essa visão. É que ele mostrava muitos, por exemplo, jornais que falavam, olha o que o Bolsonaro falou. Mas aí, por uma questão de agendamento, óbvio, essa passa a ser a questão, isso é problemático por si só. E aí, mudando um pouco para a questão da velocidade, dentro do projeto Rooted in Trust na Internews, a gente trabalhou com análise de risco e resposta a rumores sobre pandemia, comunidades indígenas e quilombolas de Roraima, Pará e Amapá. E aí tem um exemplo que eu acho que é muito emblemático, alguns, né? Mas um que chama muita atenção é o fato de a informação falsa que mais aparecia em comunidades indígenas como algo determinante para, principalmente os mais velhos, não se vacinarem, era a ideia de que as pessoas iam virar jacaré. Algo que aqui virou meme, aqui virou bichinho de pelúcia, virou camisa e tal. Por quê? O impacto de informação falsa em qualquer lugar e o risco que ela pode trazer tem a ver com o ambiente cultural em que ela vai ser interpretada, e você não tem como presumir isso a partir da informação falsa. É isso que faz com que seja difícil você responder de modo veloz. E como é que você lida com isso? O Brasil tem universidades federais em todos os estados, familiarizados com o contexto local, familiarizados com a série de problemas que você tem, que pode ter com cada informação. Se a gente tiver acesso ao mínimo de dados para fazer esse trabalho de modo descentralizado, a gente tem como ter um sistema de alerta muito eficiente. Mas a gente está caminhando no caminho oposto. A gente está tendo cada vez menos dados. E a gente não está mais discutindo, por exemplo, quanto de related videos a gente vai ter. A gente está discutindo se a gente vai ter acesso a qualquer informação sobre vídeos recomendados. Isso é muito grave. Porque todas as metodologias de análise em tempo real estão baseadas nisso. E aí, obviamente, você não tem mais como olhar isso, você não tem mais prova nenhuma, você não tem prova, não tem problema, acabou as denúncias sobre, enfim. Confesso que me perdi levemente aqui nas perguntas, em quais desincentivos, aliás, primeiro, tem a questão da vacina dos comentários. A gente volta para a questão multiplataformas. Tem grupos no Telegram que mobilizavam sistematicamente. Olha aqui, esse é o link da nova postagem, todo mundo vai lá e comenta. Então, é um problema que a gente não tem como resolver só pensando se vai ou não botar comentários, porque você vai estar adaptando a plataforma às estratégias de um grupo específico. Enfim, vai entrar naquele gato e rato. A gente pode pensar se deve ou não fechar para comentários, enfim. Mas acho que a discussão sobre vacina ela é muito mais complexa do que a gente faz geralmente. Tem uma antropóloga da saúde chamada Heidi Larson, acho que vale muito a pena ler, o Stuck, um livro dela de referência nessa área. Porque por mais que para a gente a ciência tenha uma imagem, né, de algo que vem contra o obscurantismo, em muitos lugares a ciência chega como dogma, chega como algo externo, que você chega e fala, é isso aqui, acredita nisso aqui, não interessa a sua cultura local. Então, você vai lá, vai no Conselho Indígena de Roraima e fala que você é um cientista, para você ver a reação deles. Por várias experiências que eles já tiveram. E fico, inclusive, muito feliz de ver aqui gente da mesa sobre a Amazônia presente nessa mesa também. Então, não é uma discussão tão simples, como a ciência está valendo e atropela tudo, mas não vou entrar nisso. E, por fim, quais desincentivos a gente pode ter para esse tipo de ação? Aí a gente entra na questão da diferenciação. Eu acho que, de fato, o ocupante de cargo público ele é um perfil diferente. Ele não pode ser tratado como um usuário comum, aleatório, que, porventura, cometeu um deslize, porque o potencial de impacto e alcance dele é muito diferente de qualquer outro agente. E aí vale, para finalizar, um ponto que eu acho importante, é muito comum a gente fazer esse... bom, ele fala na tribuna, aí ele também fala online, mas o grande ponto é que você sabe o que ele fala na tribuna. Quando a gente entra num sistema de clusterização, ele pode estar falando há meses algo que você nunca vai ver, se você não estiver dentro daquela bolha. E esse é o grande problema dessas redes de nicho. Você não sabe o que ele está falando na tribuna. E, geralmente, você tem acesso a isso quando é tarde demais. Quando isso vira um problema concreto, aí você tenta lidar com isso retroativamente. E é isso, no tempo que eu tenho. Obrigado de novo. Obrigado, João. Passo para a Bia. Excelente. Vai lá, Bia. Alô, vou falar mais rápido porque eu já roubei o tempo na primeira rodada. Primeiro, eu só queria fazer um comentário sobre... É um debate que a gente vai precisar aprofundar aqui no Brasil. Já ficou um convite para uma proposta de workshop do FIB no ano que vem, que é a discussão sobre jornalismo, né? Porque
é fundamental o princípio. Eu acho que faz todo sentido a lógica que as plataformas partem, e eu venho de uma organização, inclusive, que defende isso, não o DIRACON, a Repórteres Sem Fronteiras, onde eu trabalho, que é da importância de você valorizar as fontes confiáveis de informação, valorizar do ponto de vista do resultado da busca, nas recomendações, né? Você entender que o jornalismo tem um papel importante aí no enfrentamento não só à desinformação, mas de acesso, né, de acesso à informação para o cidadão. Porém, num cenário em que a gente tem, né, empresas jornalísticas no Brasil se transformando em celeiros de produção de desinformação, esse debate precisa ser feito, né? Eu já falei isso, não sei se falei para a Érica, mas já falei para outras pessoas do YouTube, que sistematicamente, quando eu entro para assistir qualquer coisa no YouTube, o primeiro vídeo que me recomenda na sequência é o Ponto dos Is da Jovem Pan. E sistematicamente, estando logada ou não estando logada. Então, e tem já pesquisa sendo feita sobre a recomendação do YouTube em relação à Jovem Pan. E a Jovem Pan, que era uma rádio de música, quando eu era adolescente, gostava, adorava ouvir lá em São Paulo, virou um canal de produção de desinformação e disseminação de discurso de ódio no país. E ela continua sendo recomendada como uma empresa jornalística, como um canal jornalístico, não só no YouTube, mas em resultados de outras plataformas. Então, tem um debate aí pela frente que a gente precisa fazer. O que significa a recomendação de conteúdo jornalístico num cenário em que você tem empresas jornalísticas produzindo desinformação e, pior, a meu ver, incentivando o discurso de ódio. Sobre a questão de moderação de conteúdo de usuários, é um debate super relevante, concordo um pouco com o que o João trouxe, mas eu acho que a gente precisa... A dificuldade da inteligência artificial, e já relacionando com o debate de inteligência artificial, é que a gente precisa garantir, do ponto de vista da liberdade de expressão, inclusive os conteúdos com os quais a gente não concorda. O princípio da liberdade de expressão protege, inclusive, os discursos ofensivos. Isso é diferente de incitação à violência, isso é diferente de discurso de ódio, isso é diferente de informação que causa danos coletivos. E essa diferenciação, a inteligência artificial não faz, gente. O ChatGPT está aí para mostrar que não faz, né? Então, isso traz um outro debate para a gente, que também está no PL 2630, que é sobre as equipes de moderação, as equipes humanas de moderação dessas empresas, né? Aqui, o Brasil é um mercado gigante para as plataformas, então, imaginamos que elas têm grandes equipes de moderação de conteúdo para fazer esse tipo de revisão que a Érica mencionou. Mas a gente não sabe quantas tem, onde estão, qual é o perfil dessas equipes de moderação. Inclusive, isso é uma das informações que está proposta para os relatórios de transparência que estão previstos no PL 2630, e é um dos pontos que as plataformas mais tentam derrubar na discussão no Congresso Nacional, porque elas não querem revelar qual o tamanho das suas equipes de moderação, qual o perfil das suas equipes de moderação, onde elas estão. Quando Mianmar passou por um genocídio, né, de uma população minoritária, organizado e implementado por meio do Facebook, tinha um moderador de conteúdo no Facebook que falava a língua de Mianmar. Um moderador de conteúdo. E ele nem morava em Mianmar, ele morava na Europa. Então, a questão do contexto, e isso tem a ver com o discurso de autoridades também, porque eu concordo muito com o que a Renata trouxe. Se a gente precisa tratar desigualmente, para que isso gere uma igualdade lá na frente, a moderação de conteúdo vai precisar passar cada vez mais por revisão humana. Ela é impossível de ser feita só por humanos. O volume de horas que são subidas por minuto no YouTube, todo mundo já conhece, porque é de toda hora. Agora, a gente precisa cada vez mais de revisão humana nesse sentido, e para o discurso das autoridades, para esse tipo de nuance que a Renata falou, e eu também acho que tem a ver muito com o que alguém trouxe, acho que a Alice trouxe aqui, sobre alguns discursos que precisam, outros que precisam ser protegidos, defensores de direitos humanos, ativistas, né, jornalistas, precisa de revisão humana. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa colocar nessa conversa também. É isso. Obrigada, foi super rico, adorei, obrigada pelo convite, bom FIB para todo mundo. Muito obrigado, Bia. Rê, com você. Bom, gente, obrigada. Queria agradecer todas as perguntas, né? Foi um painel muito rico, eu acho que tem muitas reflexões, né, que ainda precisam ser amadurecidas, melhor discutidas aí, para que a gente chegue em denominadores comuns
que sejam eficazes, né? Porque também a gente tomar decisões repentinas não ajudam, né? Eu acho que para economizar o tempo também, eu queria falar sobre uma questão que em 10 minutos a gente acaba fazendo uma fala bastante genérica e às vezes não pega questões que são importantes, né? Que é quando quando eu me refiro ao fato de que é preciso haver uma maior tolerância, não é a melhor palavra, mas que o agente público, o detentor de mandato eletivo, um órgão público não pode bloquear usuários, porque há comentários divergentes, principalmente jornalistas, organizações da sociedade civil. É claro que nenhuma regra é absoluta, né? Toda regra também precisa prever algum tipo de exceção. Então, vamos imaginar uma situação que nem é hipotética, de pessoas que, às vezes, nem são pessoas também, porque você tem muitos bots que são programados justamente para incidir nos comentários, que não tem conteúdo nenhum, que manda a pessoa... Não posso falar palavrão aqui, gente, que é feio, né? Mas que são conteúdos de violência, são conteúdos de ataques misóginos, homofóbicos, de ódio, e que não dizem respeito a nenhum tipo de argumento ou discussão sobre qualquer tema que é tratado naquela conta. Então, se você tem se você consegue identificar, e aí eu acho que tem uma dupla responsabilidade, a plataforma precisa ser mais célere na identificação desses programas que são estruturados para fazer comentários, e comentários geralmente violentos, intolerantes, etc., e suspender essas contas, né, para que a gente já tenha aí, digamos assim, uma primeira camada de limpeza, né, do ambiente digital. Mas existem pessoas, porque a robotização é humana também. É o que o João falou, você tem grupos de Telegram onde você tem um comando. E esse pessoal, gente, que promove ódio, eles são pessoas altamente programadas. Vocês precisam ir naquela conta para falar isso. E eles vão. É incrível, é incrível. Quem acompanha grupo da extrema-direita no Telegram sabe do que eu estou falando. Então, assim, acho que quando você identifica esse tipo de comportamento, o detentor do cargo público ele tem o direito também de se proteger. Então, são questões sensíveis que também requerem um certo bom senso, né? Então, nesse sentido, eu não acho que tem que haver uma proibição generalizada, né? Uma mulher parlamentar, uma ministra, né, não pode ser alvo do ódio da extrema-direita só porque ela é uma ministra, uma mulher, deputada, negra, trans, só pela... Né? Isso, então, a gente precisa ter um maior cuidado. E acho que essa questão dos comentários, eles são bastante delicados por isso. E acho que também tem a ação, né, decisões dos titulares das contas. Né? Tem muitas contas que se toma a decisão de que não é objeto de comentário. Então, se você tem uma conta, sei lá, vamos pensar aqui, eu acho que a gente tem que entender a natureza dessas contas, né? Uma conta especificamente que tem o objetivo de fazer uma campanha, talvez ela não precise mesmo de comentário, é uma campanha direcionada. Então, eu acho que o ambiente digital ele trouxe complexidades para o debate público que, às vezes, soluções simplistas não dão conta de resolver, né? E eu queria falar rapidamente sobre essa questão do interesse público versus liberdade de expressão, que foi bastante colocado aqui, né? Eu acho que nós estamos chamados, enquanto sociedade, mas principalmente enquanto Estado, mas também enquanto pesquisadores, né? A pessoa que tem vários chapéus, né? Ela pode falar de vários pontos de vista. Mas eu digo todos nós, né? Precisamos enfrentar um debate mais aprofundado sobre limites para a liberdade de expressão que são adequados e compatíveis para a democracia. Porque a gente hoje vive a captura de um direito fundamental, que é o da liberdade de expressão,
por setores de extrema-direita que capturaram esse direito para promover expressões que, na verdade, ao fim e ao cabo, violam a própria liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não é o direito apenas de eu dizer o que eu penso e prestar... É o direito que o outro também tem de receber a informação de qualidade. Então, eu acho que a gente tem essa dívida, que é um problema mais generalizado, que diz respeito a um pouco o que a Bia trouxe sobre o debate sobre jornalismo, né? O que acontece na Jovem Pan, quer dizer, é uma coisa que a gente precisa discutir. Agora, a sociedade como um todo precisa encontrar as melhores saídas, porque não é um debate simples, é um debate muito polêmico, muito complexo e precisa ser feito com muita ponderação, mas ele é urgente, na minha opinião. Queria agradecer e parabenizar pela iniciativa do painel. Obrigado, Rê. Queria ter mais tempo, né, para continuar debatendo aqui. Infelizmente, a gente tem que terminar. Também não quero que ninguém perca o nosso coffee break. Mas eu queria agradecer muito a Laura, a Érica, o João, a Bia e a Renata por terem participado. Acho que foi muito enriquecedor, acho que a gente tem muita coisa. A Laura está fazendo a relatoria aqui da nossa mesa, acho que vai ter bastante conteúdo para a gente analisar, estudar, e eu acho que é uma contribuição muito boa para o debate daqui para frente. E é isso, acho que é um debate contínuo, e a gente tem muito pano para manga daqui para frente. E também, antes da gente encerrar, eu também queria lembrar da consulta pública do CGI, que está aberto, né, até que dia? 25 de junho. Então, aí um mês para todo mundo contribuir, inclusive sobre esse tema. Está aberto, façam suas contribuições. Agradeço muito. Finalizamos a nossa mesa. Muito obrigado, pessoal.